Saudações a toda a equipe de tutoria do Grupo Ninter, professor André, professora Lana. Estamos aqui iniciando mais um trabalho de portfólio na nossa UTA atual, que é a UTA B Fase 1. Para este portfólio, nós temos a presença da professora Alessandra. Boa noite, professora. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. A professora Alessandra aceitou o nosso convite para estar falando um pouco sobre esse tema importante, que é a formação de indivíduos, que é as ações pedagógicas. Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre essa importância que isso tem na sala de aula, tá? Então, professora, para a gente conversar, para a gente iniciar um pouco falando sobre esse tema, sobre os saberes docentes e a formação profissional, qual é a sua opinião sobre o tema? Boa noite, Lucas, novamente. Boa noite a todos. É de extrema importância que o professor, o docente, ele vá para dentro da sala de aula, para dentro de uma escola, com comprometimento. Esse comprometimento baseia-se no quê? Ele realmente aproveitar a experiência dele como educando universitário. Ele precisa sugar ao máximo esse professor ou esses professores, porque você precisa ter uma base. E a base, ela se dá inicialmente no ambiente escolar, na universidade. E você vai compartilhar essa base, esse conhecimento, no seu dia a dia de uma escola. Então, se você não tiver essa boa formação intelectual, acadêmica, quando você se deparar com uma sala de aula, com um ambiente escolar, você pode se colocar em situações de risco. Sim. Porque você precisa ter o conhecimento da sua disciplina, você precisa ter o conhecimento do como agir, de quem é o seu aluno, de como você pode, numa aula, você planejou falar sobre Segundo Império, mas de repente o seu aluno, a sua aluna, nem sabe que um dia o Brasil teve um imperador ou tiveram 2 imperadores. E ele vai chegar em você e falar assim: professor, qual a diferença de rei e de imperador? E se você não tiver isso na ponta da língua, se você não lembrar daquelas suas aulas lá de Brasil Império, você é pego no pulo. Então toda essa bagagem que você traz do ambiente universitário, ela se faz importante no ambiente escolar. Então não tem como a gente fazer experimentações ou a gente achar que já é professor. Nós estamos nos formando professores. Você, no máximo, você vai ter uma graduação, você vai ter um diploma, mas a sua formação como docente, ela não termina com o seu canudo no dia da sua formatura. Ela começa a partir do seu canudo. E você não fala assim: eu sou o professor, não. Você está construindo uma carreira como professor. E ela nunca acaba, porque o dia que você falar, sei tudo, para. É um processo contínuo, né? É um processo contínuo, porque a gente não sabe tudo, de tudo. Então, se você não se propõe a todo instante aprender, então algo de errado está acontecendo com você. O processo de formação de um professor, ele não se estanca dentro de um ambiente universitário. Então, você fez a sua graduação hoje, daqui a um tempo você tem que fazer uma especialização, você tem que fazer uma atualização, porque os alunos, eles também mudam. E a história, como disse a minha coordenadora do curso de História, Andréia Borelli, é uma areia movediça. A todo instante um novo conhecimento surge. Sim. Professora, pensando nisso, em tudo que a gente comentou até agora, na sua opinião, quais seriam as principais dificuldades enfrentadas nesse processo? Olha, o ambiente universitário, o ambiente acadêmico, ele é algo que ele te aterroriza. Porque você tem que matar um leão todos os dias. Hoje a graduação, ela é facilitada porque existe algo chamado hoje internet. Mas a internet não pode ser só o único meio-fim. Ele tem que ser um complemento. Então, independente da graduação que o universitário esteja, ele não pode se contentar apenas com um tipo de fonte. A gente sabe muito bem essa questão da fonte no curso de História. Então, o profissional, independente de qual área que ele esteja atuando, seja de exatas, humanas ou de biológicas, ele precisa se propor, ele precisa querer ter outras experiências de
fonte. Se abrir. Ele precisa ter um novo. Então, se ele acha que o mundo dele vai se abrir apenas com um enter, ele está limitado, ele está se limitando. Então, é importante que ele tenha esse cuidado de não se render a um único tipo de fonte, a um único tipo de pesquisa, a um único tipo de pensamento, porque às vezes a gente se coloca uma etiqueta de ser isso ou de ser aquilo. Não, nós temos que ser plurais, até porque o nosso público ele é plural. Então, se no ambiente acadêmico você não se coloca isso como princípio, você acaba tendo dificuldades até no seu próprio aprendizado, até no seu a própria assimilação do conhecimento em si. Então você precisa ter essa percepção de que o Lucas é uma boa fonte, o amigo do Lucas é uma boa fonte. Então eu sempre falo com os meus alunos, é importante você, hoje você fez um trabalho num grupo, num outro trabalho, vamos mudar de grupo. Vamos mudar as tampas das panelas. Para trocar, até essa troca, né? Porque senão você se limita a sempre as mesmas pessoas, as mesmas fontes. Sim. Professora, a gente já falou sobre as qualidades. E na sua visão, quais seriam... nós falamos sobre os problemas. E na sua opinião, quais seriam as qualidades? Eu acho que elas se misturam. É como você falar de defeitos e qualidades. Eu digo que o meu maior defeito é a minha maior qualidade, que é a minha sinceridade. Então, se você sabe que você está num ambiente em que ele pressupõe diversos pensamentos, diversas pessoas, e se você não se aproveita dessa diversidade de pensamentos e de pluralidade, você também está se limitando. Então, da mesma maneira que você conviver em grupos diferenciados, com mentalidades diferentes, se você não se adapta a isso é algo negativo. E se você consegue perceber essa diversidade de pensamentos, você tem uma grande chance de ter sucesso, seja ele pessoal ou profissional. Muito bom. Professora, falando sobre tudo isso que a gente conversou, como a senhora enxerga essa nova geração de professores que estão indo para a sala de aula? A senhora acha que eles estão preparados para essa missão que é o fazer pedagógico com relação à formação desses indivíduos com as atualidades, com as necessidades que nós temos no momento? Então, Lucas, nós não podemos nos colocar rótulos. Eu sou professora de História, mas antes de ser professora de História, eu sou um ser humano. E eu estou lidando com vários seres humanos. E são alunos que às vezes vão depender muito mais da Alessandra Pessoa do que da professora Alessandra. Às vezes o aluno ele está passando por algum problema ou por alguma dificuldade e aquela aula ela vai ser chata, ele não quer aquilo. Então você precisa, o profissional de hoje, de ontem, de amanhã, ele precisa ter esse olhar e ele precisa perceber que às vezes você falar da agressão que houve a alguém, independente de onde tenha sido isso, ou um fato que está pipocando, você trazer essa realidade para a sala de aula, para você se aperceber de como os seus alunos também veem aquele fato. Às vezes é importante que você se desprenda um pouco do lado do professor e cultive a questão da humanidade. Então, se o professor ele acha que ele vai, o novo profissional ele achar que tem que ser a ferro e fogo, não vou falar de atualidade porque eu tenho que dar hoje física quântica, eu tenho que falar de carbono, eu tenho que falar de divisão de células, não, porque hoje eu planejei sobre a Terceira Guerra Mundial. Então, se ele não se abrir para o que está acontecendo do lado dele, ele pode não ter sucesso. Ele pode não ser visto como, não que a gente tenha que ser visto como um professor legal, mas você precisa ser visto como um ser humano. Existe algo, professora, que pode ser melhorado? Eu acho que eu fui jornalista por 18 anos, eu fui editora de caderno de educação por uns 5 anos, então você acaba percebendo, seja ela na escola particular, ou seja ela nas escolas públicas, sempre existe dificuldade, sempre existe algo novo. Então a gente precisa estar aberto
Lucas, e se você acha que você... Eu posso falar palavrão? Pode. Se você se acha o fodão na sala de aula, cuidado. Cuidado. Algo está errado. Porque você pode ser o melhor professor de matemática, de história, de ciências, filosofia. Mas será que você é a melhor pessoa que vai fazer diferença na vida daquele aluno, daquela aluna? Sim. Então a gente precisa deixar um pouco o título de professor e se postar dentro de uma sala de aula como ser humano. Sim, sim. Bom, meus queridos, é um tema muito importante, é um tema que rende muita discussão. Se a gente continuar falando, vai continuar tendo muita coisa para ser falada. Falaria até amanhã. Mas eu acho que o importante, o fundamental aqui já foi tratado. Então, só nos resta agradecer por essa oportunidade de discutir um pouco mais sobre esse tema. Quero agradecer a presença da professora Alessandra. Eu agradeço o convite, a oportunidade. E agradecer a todos vocês da tutoria. Muito obrigada, gente, e tchau, tchau.